boa noite, tudo bem com vocês? Cheguei tarde, mas cheguei. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo aí. Eu quero conversar com vocês hoje sobre a boa noite para a Vitória da Conquista, né? Daqui uns dias estamos aí, né? Menos de um mês, dia 14 de setembro, eu acho, né? Estamos em Vitória da Conquista. Muito obrigado. Boa Vista, Roraima. Demorei, mas cheguei. Imperatriz, no Maranhão. Santa Catarina, Rio de Janeiro, que estaremos aí também, dia 1º de outubro. Brasília, Cuiabá, São José dos Campos, Manaus. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai bater um papo hoje sobre a diferença de quem tem propósito. E eu vou começar com algo hipotético, né? João e José têm a mesma idade, eles têm 30 anos de idade os dois. Ambos trabalham no mesmo lugar e ambos são mais ou menos satisfeitos com aquilo que fazem naquele lugar. A diferença é que José decidiu fazer algo diferente, ele decidiu avançar na carreira, mudar de carreira, ele resolveu mudar de estilo de vida e às vezes de alimentação. José criou um propósito, ele desenvolveu um propósito. Ele falou, olha, quer saber, por exemplo, eu estou aqui, eu gosto de onde estou, mas eu decidi seguir a carreira de Procuradoria do Estado, vamos supor. José acorda, e aí José é o que tem propósito, tá? Mas a gente vai tratar do dia a dia do João, que não tem propósito. Ambos entram 12:30 no trabalho e saem às 19 horas, é do meio-dia às 19. Então eles entram mais ou menos meio-dia e 15, saem às 19. Ambos trabalham no mesmo lugar. Só que João é o que não tem propósito. João acorda às 8, que não é tarde. Aí João se levanta, vai ao banheiro, senta para tomar café. 9 horas ele termina de tomar café da manhã, colocar a roupa e ele vai para a academia. Das 9:30 às 10:30, João está na academia. Às 10:30 ele volta, já é 15 para as 11. Aí ele vai tomar banho. 11 horas, 11:15 ele termina de tomar banho, 11:30 ele coloca a roupa, 11:40 ele sai de casa, para em algum lugar para almoçar e vai para o trabalho. Aí ele chega no trabalho 12:15, sai do trabalho às 19 horas, às 19:30 ele sai do trabalho, já está um pouco cansado, até que ele chega em casa, são 20 horas, ele toma banho, ele se senta para jantar, são 20:30, ele termina de jantar, são 21 horas, ele assiste um pouco de jornal, são 10 horas, depois ele entra no Instagram, entra no Facebook, conversa com alguém, são 10:30, 11 horas ele vai dormir para o outro dia que começa. Essa é a vida de João, que trabalha no mesmo lugar de José. Só que existe a outra realidade que é de José. Eu realmente não estou lendo o comentário, eu vi que alguém pediu para bloquear, mas eu não estou lendo mesmo, então eu não vi o que foi dito. Isso é a vida de João. Agora vamos para a vida de José, que trabalha no mesmo lugar que João. José decidiu seguir a carreira da procuradoria, como a gente imaginou, como a gente supôs aqui, é uma hipótese. E José decidiu mudar de vida. Ele acordou às 6 horas da manhã. Às 6:15 ele saiu porque ele ia realmente malhar. O treino dele, que era de 1 hora, ele reduziu para 45 minutos de um treino mais intenso, para que ele pudesse ganhar tempo. Então ele fez um treino mais intenso com um tempo menor. Às 7 horas ele saiu da academia.
Às 7h30 ele já tinha chegado em casa e tomado banho, até 7h30, em meia hora. E aí ele tomou o café da manhã, um café da manhã rápido. Às 7h50 ele sentou para estudar, por exemplo. Aí ele estudou das 7h50 às 11h30, ele já estava de banho tomado. Até às 11h40, ele almoçou ali perto e foi trabalhar. Se ele estudou das 7h50 às 11h40, ele estudou mais ou menos 3h30 pela manhã. Ele parou, levantou, foi ao banheiro, voltou, 3h30. Ele sai do trabalho às 7h, mas em vez de ir para casa, antes de ir para casa, ele passa na biblioteca. Ele estuda das 7 às 8, ou das 7h30 às 8h30. E aí ele estuda mais 1 hora. Então de 3h30, agora a gente está trabalhando com 4h30. Ele chega em casa, janta e fica com a família, em seguida ele dorme. José e João têm a mesma realidade. A mesma realidade. Qual a diferença de José para João? Propósito. E esse que é o tema de hoje. A diferença de quem tem propósito. Quem tem propósito organiza a vida para atingir aquele propósito. O Carlos Brito, que é CEO da Embev, falava exatamente sobre como é fácil a gente falar as coisas e como é difícil a gente executar as coisas. Por exemplo, a gente quando fala de alimentação, todo mundo sabe mais ou menos como é que faz para ter uma vida saudável, né? Então você come um pouco menos, um pouco mais certo, aí você faz atividade física, controla a alimentação e aí você vai ter um corpo mais saudável, mais bonito, e você consegue mudar isso. Mas isso é falar. Entre falar e fazer existe uma diferença muito grande. E talvez a diferença seja exatamente no sentido de ter propósito. Você, quando não tem propósito, várias coisas te tiram do foco. São as distrações do cotidiano. Facilmente você fica meia hora no Instagram, facilmente você não aproveita o seu tempo para estudar, facilmente alguém te liga e aí você não tem propósito. Aí você atende o telefone e acaba conversando com aquela pessoa durante muito mais tempo do que pretendia, porque na verdade não teria problema. Mas não tem problema porque falta propósito. Esta é talvez a diferença da pessoa que tem propósito para a pessoa que não tem propósito. Quem tem propósito cria uma agenda que favorece o propósito. O tempo aqui passa para João e para José da mesma forma. Só que José experimenta ascensão e João não, porque José tem propósito. Eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer cotidianamente, ou pelo menos em alguns momentos da vida, eu tenho propósito? Em verdade, eu tenho propósito? Eu vivo como quem tem um propósito? E esse propósito pode ser em qualquer área da vida, gente. Assim, a gente fala muito de vida profissional, mas pode ser em qualquer área da vida. Pode ser na vida sentimental, familiar, financeira, que as pessoas geralmente não têm propósito algum. O sujeito vive sem propósito, aí depois acha que em algum momento as coisas vão mudar sem que ele tenha um propósito. Então, será que eu vivo como quem tem propósito? Essa é uma pergunta fundamental, é uma pergunta importante e é uma pergunta que a gente precisa se fazer sempre. Propósito. Eu tenho? Essa é uma pergunta que você... E essa é a pergunta que inaugura a segunda-feira. Talvez você diga, não, eu tenho propósito. Então, se faça a segunda pergunta. Eu tenho vivido como quem tem propósito? Porque hoje fazia 10 graus de manhã em Brasília. Acordar e ir para a academia
é só para quem tinha propósito. Se você não tivesse propósito, você não iria para a academia. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: você tem propósito? Essa é a primeira pergunta. E você vive como quem tem propósito? Se você não vive, está na hora de começar a viver, né? Essa é a pergunta aqui que eu deixo para vocês, e a gente volta amanhã conversando mais essa semana. Então, a pergunta de hoje são duas, né, as perguntas. Eu tenho propósito? Se sim, eu vivo como quem tem propósito? E amanhã a gente volta e bate um pouco mais de papo sobre isso, sobre outros temas. Tá certo, gente? Um beijo para vocês aí e uma boa noite. Tchau, tchau.